e aos músicos. Obrigado aos irmãos também por cantarem. E é tão precioso louvarmos o nosso Deus, cantando essas verdades eternas. E vamos então continuar o nosso estudo, meus irmãos. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco, que o Senhor abençoe a sua vida. E vamos então continuar o nosso estudo. Continuar e na verdade terminar hoje o nosso estudo em 2 Timóteo. E sempre dá uma alegria, né? É claro, a gente vai sentir falta, dá aquela saudadezinha, né? Termina o estudo, a gente sente falta porque a pregação expositiva ela faz isso. Você vai acompanhando, você vai caminhando com o texto e pegando o contexto também de Paulo, escritor, e tudo que ele vem passando, e isso vai nos envolvendo, e a palavra faz isso conosco e promove depois essa saudade dos textos. Que bom que depois a gente pode voltar e consultar e ler e sempre reler de novo. Mas então fica essa saudade, mas ao mesmo tempo dá alegria de terminarmos um projeto, iniciar e completar. Dá trabalho, exige dedicação, exige perseverança, mas você senta, não, vou iniciar esse projeto, vamos trabalhar. Senhor, me ajuda, e vamos até o fim. Então é uma alegria chegarmos ao final também desse projeto, a exposição de mais um livro, de mais uma carta da Escritura Sagrada. Amém, meus irmãos? E como nós sabemos, esta é a última carta do apóstolo Paulo. E como vimos semana passada, no início do capítulo 4, Paulo exortou finalmente, na sequência de exortações que Paulo trouxe a Timóteo, ele trouxe a exortação final a respeito da principal função de Timóteo como pastor, que aquele jovem foi deixado com essa sublime responsabilidade. E Paulo então exortou Timóteo a respeito da sua principal função, que é exatamente pregar a palavra de Deus com toda a fidelidade. Inclusive Paulo coloca ele debaixo de juramento: conjuro-te diante de Deus. E ele chama Timóteo para esta responsabilidade muito séria, que é ministrar, que é pregar a palavra, e ao mesmo tempo um privilégio tremendo que o Senhor Deus concede aos pastores oficialmente e a todos nós na questão de compartilharmos o Evangelho de Cristo. E hoje nós entramos então na parte do texto que Paulo apresenta as suas últimas palavras. E podemos perceber que estas palavras são carregadas de sentimento. Um tom bastante pessoal nas palavras finais. Pois, como sabemos, Paulo está preso, isolado em uma masmorra insalubre, nada confortável, fria, na cidade de Roma, em virtude da severa perseguição estabelecida contra os cristãos pelo comando do imperador Nero. E agora então o veterano apóstolo que dedicou toda a sua vida de pregação ao Evangelho, e como nós estudamos Atos, nós acompanhamos Paulo, as inúmeras dificuldades, mas ele perseverou em fidelidade. E agora o veterano apóstolo, já cansado, já chegando no final da sua jornada, percebe que a hora de sua morte está chegando. E neste texto final podemos observar, é muito interessante porque a gente pode observar qual a atitude de Paulo nesse momento derradeiro. Nesse momento derradeiro de sua vida, como que Paulo lida com este momento tão difícil, com esta pressão e privações todas que ele está passando ali na cadeia? Como que o maior plantador de igrejas da história do cristianismo encerra a sua carreira? Essas palavras finais, elas nos ensinam muito a respeito desta atitude. Portanto, amados irmãos, à luz deste texto hoje, podemos tirar lições para as nossas vidas também.
Este texto é muito rico, exatamente porque todos nós passamos por aflições na vida. Todos nós passamos por pressões, privações, por dificuldades. E além disso, claro, é certo, cada um de nós terá de enfrentar a morte. Você está preparado para isso? Você está preparado para este momento decisivo, tão importante, que é a hora da sua partida? Então esse texto, ele nos ensina, meus irmãos, ele nos traz lições preciosas de como que Paulo passa por este momento. Vamos estudar então estas emocionantes palavras do apóstolo Paulo. Esse será o nosso assunto hoje. E para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Oremos. Ó Deus, Pai, Deus eterno, Deus soberano, Deus de amor, louvado seja o teu santo e bendito nome. Tu és o Deus soberano, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, com atitude de adoração e louvor, como cantamos nessa manhã, reconhecendo a Tua graça sobre as nossas vidas em Jesus Cristo. Nada merecemos, nele tudo temos. E nós então Te louvamos, ó Deus, e estamos mais uma vez, Pai, diante do Teu texto, o texto sagrado. As sagradas letras estão diante de nós. E nós precisamos entendê-las, ó Pai, para nos tornarmos sábios para a salvação. Não podemos por nós mesmos, somos pecadores e falhos, errantes. Então nos auxilia nessa hora, Deus. Capacita as nossas vidas. Traz, Senhor, a compreensão necessária do texto, no poder do Espírito. Traz tranquilidade às nossas vidas agora. Acalma o coração dos irmãos dessas vidas que aqui estão, que possam também se concentrar, ó Pai. E eu peço graça também para ser fiel ao texto e trazer a mensagem que vem do Senhor. O que for falado na carne seja esquecido e fique a obra do Teu Espírito, as Tuas palavras em nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que está meio forte o ar-condicionado, a gente pode reduzir um pouquinho a ventilação. Alguém está com controle? Botar talvez 23 e diminuir um pouco a ventilação também. Mas muito bem, meus irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias lá, vamos posicionar os nossos aplicativos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 22. Quais são as atitudes de Paulo nestes momentos finais de sua vida? Vamos destacar 4 atitudes. Que atitudes são estas de Paulo ao final da sua jornada? Em primeiro lugar, podemos perceber, amados irmãos, que Paulo enfrenta a proximidade da morte com confiança no Senhor. Preste atenção nas palavras deste homem, que está prestes a morrer. Olha o que ele diz, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Percebam que Paulo olha para a história de sua vida, faz um resumão aqui, como se a vida dele passasse como um filme sob seus olhos. E ele olha para a história, Paulo olha para a história da sua vida, tanto no passado quanto no presente, com profunda gratidão. Percebam? Não foi uma vida fácil. Mas ele olha com gratidão e confiança na graça do Senhor Jesus. E assim ele olha para o futuro também, que lhe aguarda com gloriosa esperança.
E é isso que o Evangelho faz na vida daqueles que confiam em Cristo. Produz isso. Produz corações cheios de esperança, mesmo em meio às dificuldades, cheios de esperança. O Evangelho produz isso. Ele produz corações com confiança. Nesse mundo de desconfiança. Neste mundo onde você não pode se apoiar em nada. Nada é certo. O Evangelho produz confiança. Produz serenidade. É incrível a serenidade, amados irmãos, como Paulo passa por esse momento de tanta aflição. E isso é possível na vida de Paulo somente pela fé. Somente pela fé, que é dom gracioso de Deus, é obra graciosa de Deus, do Espírito em nós. E assim Paulo consegue olhar para a sua presente situação com serenidade. Olha o que ele diz no verso 6. Estou sendo já oferecido. Ou seja, Paulo afirma aqui a iminência de sua morte, prevendo pelas circunstâncias que esta seria a sua sentença. E ele diz, oferecido como libação. Temos uma figura de linguagem aqui. O que quer dizer libação? O termo remete lá para o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. E libação consistia no derramamento de vinho sobre o altar no santuário, como uma das ofertas de gratidão a Deus. Conforme Números capítulo 5. Desta forma, nós podemos entender aqui, amados, que Paulo reconhece que toda a vida dele era consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não pertence mais a si mesmo, Paulo pertence a Cristo. Comprado pelo sangue do Cordeiro. E pela fé, ele pertence ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fez tudo para salvar Paulo ao morrer na cruz. E não era quando Paulo buscava, enquanto Paulo queria destruir a igreja, queria destruir Cristo, Cristo morria por ele na cruz. E estava atraindo ele com um amor jamais visto na face da terra. A graça vindo, a graça vem. A graça chama, a graça opera, a graça desperta pecadores. E aí Paulo então reconhece que Jesus fez tudo por ele, o Cordeiro definitivo de Deus, oferecido para a nossa salvação. Ele sim é o sacrifício definitivo. Para a nossa salvação, nós os que cremos no Evangelho. É por isso que Paulo percebe a sua vida como uma oferta viva de gratidão, de adoração e de obediência ao Senhor Jesus Cristo, como todo crente deve viver nesta terra e perceber a sua vida. Mas agora Paulo entende também o seu martírio como libação, como oferta final de gratidão a Cristo. Que Cristo seja engrandecido, tanto na vida quanto na morte de Paulo. E ele continua, o tempo de minha partida é chegado. Outra figura de linguagem aqui. Um certo eufemismo para lidar com o assunto da morte, para tratar sobre esta questão da morte. E o termo partida aqui é muito interessante, o termo partida aqui indica soltar as amarras. Soltar as amarras, trazendo a ideia aqui de soltar as cordas do barco. O barco está lá ancorado na margem, está amarradinho. Você solta as cordas do barco, obviamente para partir, para iniciar a viagem, para atravessar o rio, lá para o outro lado da margem. Paulo está se preparando para a sua última viagem. As cordas já foram soltas. O barco está saindo. Paulo está partindo de volta para casa. Sobre o seu passado, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira.
Ou seja, Paulo olha para o seu passado em Jesus e reconhece que ele não foi um mar de rosas. Ele não fala, completei a festa. Ele fala, combati o bom combate. Completei a carreira, que é corrida também. Então ele reconhece que foi combate, foi luta, as duras provas do ministério, as pressões que ele passou, enfrentando falsos mestres, enfrentando conflitos nas igrejas. Isso trazia aflição para a alma de Paulo. Todas as perseguições, todas as lutas que passou, e luta contra o seu próprio pecado. E a verdade, meus irmãos, é que todo crente deve travar este combate. Ele já está alistado para este combate, para esta batalha. Em Jesus Cristo, ele está alistado. E esse é o combate contra o diabo, principados e potestades, contra a carne, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, e combate contra o mundo, em resumo, né? Todo o sistema mundano que se opõe ao padrão da palavra de Deus. Mas notem que Paulo chama este combate de bom combate, de grandioso combate, de nobre combate. E meus irmãos, este combate é bom, porque a luta dos crentes é travada ao lado do bom pastor. E este é o melhor lado que existe. Tudo ao lado deste pastor é bom. E nunca estamos sozinhos ao lado daquele que venceu na cruz. Nele somos mais do que vitoriosos, porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos sempre lembrar isso, porque a gente esquece tão fácil. Na hora do combate, do dia a dia, é tão fácil esquecer. Nele somos mais que vitoriosos. E então Paulo diz, completei a carreira, ou seja, eu não parei no meio dessa corrida, mas eu completei, eu fui até o fim. Mas notem, ele não diz aqui ganhei a corrida, ele diz completei. Ou seja, para o crente o importante não é chegar em primeiro, não é a velocidade, mas é chegar, é completar, é correr junto com os irmãos. E então perseverar na fé e chegar lá no destino final, para dizer com toda certeza depois, guardei a fé. E alguns comentaristas dizem que o termo fé aqui estaria indicando as doutrinas do verdadeiro evangelho que o apóstolo recebeu diretamente de Cristo, o verdadeiro evangelho, e pregou com toda a fidelidade até o fim, a pureza do evangelho da Escritura, ou se referindo também à sua constante dependência da graça de Cristo. Tudo que Paulo fez foi em dependência de Cristo, dependendo em oração, Senhor, me ajuda. Trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, como sugere Hendriksen. Então Paulo estaria dizendo aqui, retive minha confiança pessoal em Deus, minha confiança em todas as suas promessas centradas em Cristo. Você conhece as promessas de Deus em Cristo? Você está agarrado a elas? É isso que dá confiança, é isso que dá serenidade. É isso que fortalece você a enfrentar as provas da vida. Na arena espiritual da vida, não só combati arduamente e corri bem, mas também fui sustentado, até o fim, pela convicção profundamente arraigada de que receberei o prêmio, o glorioso galardão. Então, esse meditar no Evangelho produz essa convicção, e é exatamente com esta confiança que Paulo então olha para o futuro, ele enxerga o futuro da melhor forma possível, e ele diz no versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E é muito significativo estas palavras aqui, ditas por aquele que está prestes a ser condenado por um imperador terreno. Ele será julgado por um imperador terreno. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, não importa se Nero vai me considerar culpado.
O que importa é que o reto juiz, diante de quem eu vou estar, já me justificou. Já me justificou. E está guardada para mim a coroa da justiça. Estou indo para o seu reino celestial. E não só eu, como também todos aqueles que confiam em Jesus e amam a sua vinda. É assim, amados, que Paulo não tem medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe também para onde está indo. Por isso eu pergunto, você também, você aqui hoje, você ama a vinda do Senhor Jesus? Está o seu coração amando o Senhor Jesus acima de todas as coisas? Está você confiando nele plenamente? Somente em Jesus podemos ter esta confiança que Paulo tem para enfrentar tudo, incluindo a morte. Porque no final das contas, o que é a morte para o crente? O que é morrer para o crente? A morte para o crente é partir. É soltar as amarras e partir para o paraíso com Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso para o ladrão arrependido na cruz, que confiou em Cristo, reconheceu Cristo, confiou em Cristo, e Cristo disse a ele, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que é a morte para o crente? É soltar as amarras e partir para a casa do Pai. Verdadeiro lar. De puro amor. De consolo. De alegria eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, o Senhor Jesus, pela sua morte na cruz, a dura cruz, que era para você estar lá. Ele assume. Vence o pecado, vence o diabo, vence a morte. E agora, nele, nós temos a garantia deste lar preparado. Melhor lar que pode existir. Nada se compara a este lar. E é nesse sentido que a morte para o crente é lucro, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, eu já presenciei servos de Deus neste momento que antecede a morte. E talvez você já tenha presenciado também. Que partiram com plena confiança em Jesus, com serenidade. E é incrível como isso marca as nossas vidas. De onde vem isso? De onde vem isso? Nada no mundo pode produzir isso. Nenhum dinheiro no mundo produz isso. Nenhuma riqueza. Nada. Senão Cristo, o Rei, que venceu a morte por amor do seu povo escolhido e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Esta segurança, esta serenidade, que Deus, à luz de sua palavra e o poder do Espírito, possa produzir isso em nós, para a glória dele. Avançando, outra atitude de Paulo, neste momento derradeiro, percebemos em suas palavras finais, que ele reconhece a importância dos seus verdadeiros amigos. Olha que interessante. Ele diz no versículo 9, procura vir ter comigo depressa, está falando com Timóteo, seu amado Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo.
Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Percebemos nesses relatos aqui que o grande apóstolo Paulo, o poderoso apóstolo do cristianismo, com tão brilhante confissão de fé, não era um super-homem. É homem normal como a gente, com suas fragilidades, passa pelas mesmas dificuldades que passamos, e não é que ele sofre com solidão também? Sofre com solidão. E naqueles momentos difíceis, naquela masmorra insalubre, ele sente falta de gente. Especialmente do seu amado irmão Timóteo. Vem ter comigo depressa. Na sequência, Paulo cita o nome de 3 companheiros que estavam por lá, mas tiveram que sair por alguma razão lícita. Crescente e Tito, talvez por questões ministeriais. E Tíquico, no verso 12, que era uma espécie de secretário de Paulo, e foi enviado pelo apóstolo a Éfeso, muito provavelmente para levar essa carta que Paulo está escrevendo até Timóteo, e também ficar no cuidado da igreja enquanto Timóteo fosse visitar Paulo. E ele menciona no verso 10 Demas, que havia sido mencionado na carta de Filemon, como cooperador de Paulo ao lado de Lucas, mas agora é apresentado como um desertor. Tendo amado o presente século, que é toda esta era, a era transitória deste mundo, que oferece sim os seus prazeres, variados, mas todos efêmeros, passageiros. E nós percebemos um contraste aqui com o texto anterior. Vocês notaram? Os crentes verdadeiros amam o quê? Versículo 8. Amam o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Claro, Ele próprio. Mas o coração aspira, suspira por Cristo. Eles encontraram no Senhor Jesus um tesouro inigualável. Sim, eles desfrutam das bênçãos terrenas e se alegram com todas elas que o Senhor nos dá, mas não são dominados por nenhuma delas, porque o Senhor Jesus é o Rei das suas vidas. Eles amam a vinda, enquanto os falsos irmãos, tomados pelo amor por este mundo, não perseveram na fé. São inconstantes. Não se firmam e abandonam. E o termo aqui, me abandonou, indica que Demas não apenas se afastou do apóstolo, mas o deixou numa situação muito difícil, desamparado. Quando Paulo mais precisou de Demas, ele se mandou. Na hora do aperto, estava precisando de Demas, foi embora. Não dá para contar com ele. E isso colabora para aumentar o sofrimento de Paulo. Não é fácil ser abandonado por pessoas, por amigos, que talvez você investiu anos na vida deles, e agora eles abandonam a fé. É muito duro ver isso. Talvez você investiu anos na vida de uma pessoa, anos, lá investindo, orando, e abandona. Dói muito ver isso. Dói demais ver isso. Para quem ama o Senhor, para quem tem um coração no Senhor como Paulo, isso agrava o sofrimento dele, mas pode acontecer, amados, neste mundo caído. Nosso trabalho é sermos fiéis ao Senhor Jesus, pregarmos o Evangelho, orarmos pelas vidas, não desistirmos de orar por ela, mas o resultado pertence a Deus. Ele está no controle. E assim descansamos nele. Porém, pela bondosa providência de Deus, amados, percebam, Lucas, o médico amado, é incrível a providência de Deus. Paulo já devia ter muitas sequelas, né, de tanta surra que ele levou. Tem um médico com ele. E também um grande amigo. Grande amigo. Os dois eram homens estudados, então eles deviam ter ali as suas conversas e a proximidade, a intimidade, companheiro fiel nas viagens missionárias. Ele continua presente. Paulo tem um ombro amigo fiel. E no final da carta, mais alguns irmãos são mencionados também. No verso 11, Paulo menciona Marcos. Os irmãos lembram em Atos 15 o que aconteceu entre eles?
o jovem Marcos foi o pivô da separação entre Paulo e Barnabé, porque Marcos abandonou eles na primeira viagem missionária e Paulo não queria mais ele no time. Não, Marcos não. Marcos não. Ele não serve. Está fora. Mas fica claro aqui o perdão de Paulo. A reconciliação entre eles. O Evangelho faz isso com amigos que brigam. O Evangelho tem esse poder. Não nós mesmos, porque em nós mesmos fica mágoa, ressentimento e é até morrer. Não perdoa, mas o Evangelho faz isso. Ele lava, ele limpa. Porque Jesus fez tudo por nós não merecemos nada. A severidade da cruz nos humilha e nos restaura também para uma nova vida que ama pessoas imperfeitas. Então o Evangelho faz isso, ele restaura para aqueles que pedem perdão e se reconciliam, e agora o apóstolo sente falta de Marcos. Traz Marcos, traz junto. Esse jovem, ele é muito importante, para o ministério inclusive. Então percebam, amados, a importância dos bons amigos, nesta hora tão importante. O gigante do cristianismo, Paulo, também precisa deles, como nós não precisaremos. E desejar isso, desejar bons amigos, desejar boas amizades, claro, em certo grau, cuidando com a idolatria também, porque o nosso pecado bagunça tudo. E aí nós colocamos nas relações a nossa esperança última. Aí é desespero. O pecado bagunça tudo. Mas em certo grau, pela graça do Evangelho, desejar estas amizades não é falta de espiritualidade. Aliás, a amizade humana faz parte da provisão amorosa de Deus para conosco. A nossa jornada fica mais fácil quando caminhamos juntos com bons amigos. E nisso entra a importância do corpo da igreja, dos nossos relacionamentos, vida com vida. Vida com vida. Igreja envolve isso. Precisamos sempre lembrar, como cantamos hoje de manhã, corpo, família. Isso é um bem precioso, por isso devemos estar atentos, fazer de tudo para manter a unidade entre nós e continuar investindo nos relacionamentos. Claro que teremos aqueles que, por mais afinidade, ok. Mas cuidarmos para ter um bom relacionamento com todos, no intuito de sermos bons amigos. O crente precisa ser um bom amigo pela graça de Deus e também termos esses bons amigos por perto, que vão nos encorajar nas dificuldades, mas que também vão falar a verdade em amor quando a gente mais precisa. E esses são os amigos verdadeiros, não fica só passando a mão na cabecinha, não. Ele, quando precisa, ele fala a verdade quando a gente mais precisa. Tenha esses amigos por perto. Cultive eles. Não afaste eles de você. Às vezes eles falam coisas chatas, mas se for verdade na palavra, agradeça depois. Resmunga um pouco, mas depois agradece. Porque isso é muito importante para o nosso crescimento na fé. Esses irmãos são preciosos, mas aí quando chega a hora da aflição, aí quando chega a hora da dor, aí esses amigos são um bálsamo. Como diz Provérbios, capítulo 17, versículo 17, em todo o tempo ama um amigo e na angústia se faz o irmão. E o pastor Hernandes Lopes faz o seguinte comentário: o verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já se foram, e aquele que está ao nosso lado, pelo menos para confortar-nos com o bálsamo do silêncio, quando nada mais pode ser dito, nada mais pode ser feito, a simples presença do amigo. O abraço. Fala muito. O verdadeiro amigo não nos abandona na hora da aflição, que é exatamente o que o Senhor Jesus faz conosco. Um bondoso amigo temos. E se você está nele, em Jesus, será que você tem crescido também em ser um bom amigo? Uma boa amiga, investindo em vidas, servindo os irmãos, se dispondo a auxiliar quando mais precisam, pelo menos ouvir o irmão na angústia.
Isso já é muito. Quando vem, às vezes o irmão está lá pesado, né? Vem aquele discurso grande. Você ouve. Você está ali. Você está prestando atenção. Isso já é um grande auxílio para o irmão que está sofrendo. Talvez não sabe nem o que falar, mas você ouve. E vou orar. Estou orando, irmão. Estou contigo em oração. E aprendendo não só a ser um bom amigo e a servir também, mas aprender também a ser servido. Aprender também a ser amparado pelos irmãos, porque isso faz parte também da obra do Evangelho em nós. Aprender a receber ajuda. Porque às vezes nos fechamos excessivamente para isso. Então, meus irmãos, à luz da Escritura, aprender a importância dessas amizades sólidas no corpo de Cristo. Estabelecidas ali muitas vezes ao longo do ministério, muitas delas, Paulo inclusive com Timóteo foi servindo ali na lida, no trabalho, na luta. E ali Deus vai forjando amizades que perduram a vida inteira. E como elas são preciosas. Creio que pela graça temos desfrutado dessa realidade aqui como igreja. Com todas as nossas falhas, mas a palavra tem agido, o amor entre nós cresce, precisamos crescer, continuar crescendo, mas a palavra está agindo e que esse amor cresça nas nossas relações para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Avançando, a próxima atitude, percebemos nas palavras finais de Paulo que ele reconhece sua necessidade da capa e dos livros. Versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo solicita a Timóteo para trazer a capa que deixou em Troade, provavelmente foi preso lá, foi preso em Troade, de surpresa, nesta cidade, e não houve nem tempo de pegar suas coisas. Por isso ele pede então para Timóteo trazer. E o termo capa aqui indica a peça do vestuário de tecido grosso. O inverno se aproximava. E como sabemos, em Roma, no inverno, as temperaturas ficam abaixo de zero. Então imagina aquela masmorra no inverno, o frio seria de lascar. Paulo reconhece a sua fragilidade e pede ajuda. E pede também por seus livros. Provavelmente seriam aqui escritos do próprio apóstolo, bem como outros documentos. E John Stott comenta algo interessante, dizendo aqui, sem dúvida, Paulo desfrutou da companhia e força do Senhor Jesus em seu calabouço. Todavia, o auxílio que recebeu do seu Senhor foi tanto de modo direto como indireto. Quando o nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando o nosso corpo está sentindo frio, precisamos de roupas. Quando nossa mente está aborrecida, precisamos de livros. Não é falta de espiritualidade admitir isso, é humano. Para sermos cristãos, não precisamos negar nossa humanidade, nem nossa fragilidade. Que bom, né? Como alguém já disse, o ser humano nunca é desnaturalizado pela graça. Nunca. Em nenhum momento. Continuamos precisando destes cuidados básicos, sejam materiais, sejam emocionais, e o Senhor bondosamente sabe disso. E supre. Supre. Mas notem que no final do verso 13, o que Paulo pede especialmente? Os pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos com a pele de animais, extremamente caros. E provavelmente deveria ser aqui uma cópia do Antigo Testamento em grego. Então percebam, Paulo quer passar por estes tempos de aflição da melhor forma possível. Ou seja, lendo a palavra. Paulo não quer parar de se alimentar espiritualmente, ocupar a mente e o coração com boas coisas e principalmente a palavra de Deus.
E é muito interessante, comentaristas apontam para a semelhança destas palavras de Paulo com outro exemplo na história da igreja. E trata-se do exemplo de William Tyndale. Já ouviu falar dele? Ele foi um pastor e professor acadêmico na Inglaterra, um homem muito culto, na Universidade de Oxford, no século XVI. Foi influenciado pelos escritos do reformador Lutero. E como sabemos, este tempo da reforma protestante, em resumo, foi um grande retorno para a Escritura Sagrada. As pessoas voltando para a palavra, as pessoas voltando para a Bíblia, entendendo a necessidade, a suprema importância da palavra. Então, o grande sonho e paixão da vida de Tyndale foi ver a Bíblia traduzida do grego e do hebraico para o inglês comum e acessível para as pessoas de sua época, e trabalhou arduamente para isso. O problema é que naquela época, para a Igreja Católica na Inglaterra, isso era considerado crime passível de morte. Traduzir a Bíblia para o inglês. Assim, Tyndale sofreu diversas perseguições, mas perseverou lá no projeto dele até ser preso. Em uma masmorra em Bruxelas, condenado à morte, foi estrangulado e queimado na fogueira. Mas enquanto esteve na prisão, ele escreveu uma carta para o administrador do castelo, lá onde ele estava, rogando por ajuda. E as suas necessidades são semelhantes a Paulo. Olha o que ele diz. Rogo de vossa senhoria, pelo Senhor Jesus, que se eu tiver de ficar aqui durante o inverno, suplique ao comissário a fineza de mandar-me das coisas que são minhas e que estão com ele. Um gorro de lã, sinto dolorosamente o frio em minha cabeça. Também uma capa mais quente, pois a que tenho é muito fina. Ele tem uma camisa de lã minha, caso queira mandá-la. Mas acima de tudo, minha Bíblia hebraica, minha gramática e meu vocabulário, para que eu use meu tempo nesta atividade. Homens, em seus momentos finais de vida, pedem especialmente pela Bíblia. A sã doutrina. Não é à toa que passaram por este momento de aflição com serenidade, confiança, amavam a palavra e estavam cheios da Escritura Sagrada. Será que você também, nos momentos mais difíceis de sua jornada, está pedindo pela Bíblia? Será que você, nos seus momentos de maior aflição, é ela que você, acima de tudo, lembra? Ou é a última coisa que você pensa? Que importância tem este livro para você? E percebemos aqui nesses exemplos, amados, a importância máxima do estudo. E ainda tem gente que diz que estudar faz mal para a fé. Que não faz bem. Né? Paulo não concorda com isso. Tyndale não concorda com isso. Os heróis da fé não concordam com isso. É fundamental, amados, a importância da leitura da palavra. Como anda a sua leitura? Você e Deus. Como você vai amar Deus sem conhecê-lo? Sem ter um relacionamento diário com Ele. Separar um tempo do dia para orar e ler a Escritura. Como? Que cristianismo é esse que você quer viver? Então percebam a importância fundamental da leitura, o ouvir também a palavra constantemente. Alguns têm um pouco de dificuldade na leitura, hoje nós temos a facilidade do ouvir a palavra. Isso é fundamental para alimentar a nossa fé, que vem por ouvir a palavra de Jesus, e assim nos preparamos, amados, para todas as fases de nossas vidas, incluindo o momento decisivo de nossa morte. Você precisa estar cheio dela para este grande dia. Como diz o jargão popular, mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu isso, né? Muita gente usa. Mas as pessoas, quando dizem isso, normalmente querem enfatizar o quê?
a necessidade de trabalhar, de não ficar ocioso e tal, você tem que fazer atividades e tal. Ok, tem a sua verdade, tem a sua importância isso, mas isso não é decisivo na batalha da fé. Você pode ser a pessoa mais ocupada do mundo e ainda ser escravo do diabo. Ser filho do diabo. O diabo só é vencido em Cristo. O Filho de Deus que se manifestou para destruir as obras do diabo, e o próprio Senhor Jesus deu a lição de como que nós vencemos as lutas da vida. Ao ser tentado no deserto, conforme Mateus 4. Vocês lembram como que Jesus respondeu às tentações? Com a palavra. Citando a palavra. Está escrito. Ponto final. Está escrito. Fico com ela. Fico com ela. Palavra de Deus tem este poder. Que possamos nós também, amados, darmos máxima atenção para este precioso livro e estarmos preparados para aquele grande dia. E avançando, a última atitude que podemos destacar em suas palavras finais, fica claro que Paulo continua pregando o evangelho fortalecido pelo Senhor. Isso é incrível. Lá no fim, na situação toda difícil, ele não para de pregar o evangelho. Olha o que diz, versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo destaca aqui mais dificuldades que enfrentou até os seus últimos momentos. No verso 14 diz que sofreu a oposição de Alexandre Latoeiro, que significa aquele que trabalha com cobre, com metal, talvez um fabricante de ídolos. E alguns comentaristas sugerem que pode ter sido o delator, aquele que entregou Paulo. Morador de Troade, talvez onde Paulo foi preso, ele denunciou, entregou Paulo. Mas não só isso. Versículo 15 diz que ele se opôs abertamente à pregação do evangelho. E é isso que mais perturba Paulo. Não é preocupação consigo mesmo primariamente, é a palavra sendo distorcida. Então ele diz para Timóteo ter cuidado quando passar por Troade. Mas notem que o apóstolo não adota espírito vingativo. No verso 14, ele entrega o caso ao Senhor, que julga retamente, e todos terão de prestar contas por suas obras diante dele. No verso 16, o apóstolo fala sobre o abandono que sofreu na sua primeira audiência, pois não havia nenhuma testemunha em seu favor na corte. Talvez ele pudesse estar esperando lá uma multidão, não, vai estar lotado, a igreja toda vai estar lá. Mas não tinha ninguém com a posição para testemunhar legalmente. Talvez os irmãos que estavam com ele não tinham essa posição, e os que estavam aptos não foram, provavelmente pelo medo da perseguição estabelecida. Mas Paulo graciosamente tem disposição em perdoar, que isto não lhe seja posto em conta. Lembramos a oração de Jesus na cruz, Lucas 23, 34, Pai, perdoa, sabe o que faz? E Estevão também, o primeiro mártir, Atos 7, versículo 60. Mas no verso 17, Paulo diz que apesar de todas essas lutas, tantas privações, ele era assistido e fortalecido pelo Senhor. Mesmo com tudo dando errado, humanamente falando, o Senhor era com Paulo. E o capacitou a cumprir a sua missão até o último fôlego de vida, que era exatamente pregar o evangelho aos gentios. Apóstolo enviado aos gentios. Esta era a missão dada para Paulo por Jesus. E ele ficou nela até o fim. Até o último suspiro. Até o último fôlego de vida. E assim, na sua primeira defesa, primeira audiência, ele não perdeu a oportunidade, como sempre fez nos julgamentos que estudamos em Atos.
mais uma vez pregou o evangelho para toda a corte romana, e assim, chegando ao fim de sua vida, pôde dizer que os gentios ouviram o evangelho da graça, a pregação foi plenamente cumprida, e ele foi liberto da morte na primeira audiência. No verso 18, expressa a sua certeza de que o Senhor o livrará de toda obra maligna, em vista do seu julgamento decisivo que se aproxima. E agora é o momento decisório, é o momento final, está se aproximando. Paulo tem certeza que o Senhor vai livrar ele de toda obra maligna e vai levá-lo para o lar definitivo, o reino celestial. Ou seja, meus irmãos, nas outras perseguições que Paulo passou, o Senhor livrou ele da morte. Agora, o Senhor vai livrar Paulo definitivamente, através da morte. E vai levá-lo a salvo para casa. Por isso o apóstolo rompe em louvores. Interessante, né? Ele louva a Deus. O seu coração está cheio de louvor, e como costuma fazer ao meditar na graça de Cristo, na assistência de Cristo, ele profere aqui uma doxologia. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E como diz a tradição, Paulo finalmente desta prisão saiu, somente para ser decapitado, a mando de Nero, em Roma, por volta do ano 67 depois de Cristo. Este grande arauto de Deus tombou diante de Nero. Nero o condenou à morte. Jesus lhe deu a coroa da justiça. Se apresentou diante do reto juiz, justificado, salvo, agraciado pelo Senhor a quem ele serviu a vida inteira. E é interessante que ele diz, fortalecido pelo Senhor, fui fortalecido, pregou o evangelho até o último suspiro. Que forma bendita de encerrar a carreira. Não existe forma melhor. Compartilhando o evangelho, falando daquele que conquista os seus maiores afetos, que é o maior tesouro de sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Que forma bendita de encerrar a carreira falando dele. Porque ele toma os seus principais pensamentos, as suas principais motivações, tudo o que ele fez por Paulo. Paulo termina sua carreira pregando. E agora, esse fortalecimento do Senhor para com Paulo deveria encorajar o jovem Timóteo. Timóteo, lendo isso, deveria encorajar. Ele foi incumbido da solene responsabilidade de continuar a pregação do Evangelho. Seu tutor está partindo, agora é tudo com ele. Mas Paulo não estava sozinho e Timóteo também não estará sozinho. O Senhor vai fortalecer Paulo, e aqueles que o Senhor fortalece, perseveram, pela graça de Cristo. Que isso possa encorajar também a sua vida, a minha vida, a perseverarmos nesta jornada, para que possamos dizer ao final também, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo então finaliza as saudações, saúda Prisca e Áquila, ou Priscila, casal muito querido do apóstolo, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Apresta-te a vir antes do inverno, reforça o desejo de ver Timóteo, porque durante o inverno seria impossível a viagem até Roma. E Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. E o termo no plural aqui indica a provável intenção de que a carta fosse lida para toda a igreja em Éfeso. E ponto final. Concluindo então, meus irmãos, essas são atitudes que percebemos nas últimas palavras do apóstolo. Como vimos, firmado no Evangelho, enfrenta a proximidade da morte com confiança. Jesus foi com ele no passado, Jesus é com ele no presente, Jesus será com ele eternamente no futuro. Ele não precisa temer. Como precisamos lembrar disso? Ele reconhece a importância dos verdadeiros amigos, como são preciosos nossos amados irmãos na fé. Glória a Deus pela igreja.
pelos irmãos que temos, que possamos cultivá-los bem, sermos bons amigos também. Ele reconhece a necessidade da capa e dos livros, os meios que Deus usa para nos sustentar, e principalmente não podemos abrir mão deste meio de graça que Deus instituiu, que é a leitura da palavra. E, por fim, Paulo continua pregando o Evangelho, fortalecido pelo Senhor. Aqui terminamos o nosso estudo em 2 Timóteo, esta carta incrível, que serve para ensinar e encorajar os verdadeiros servos de Jesus a perseverarem na sua missão de guardar e transmitir fielmente o Evangelho bíblico. Que o Senhor, por sua graça, meus irmãos, aplique esses estudos em nossas vidas no poder do Espírito Santo, para perseverarmos em nosso objetivo também como igreja local, que é sermos uma igreja obediente à palavra, que serve a cidade no Evangelho, para a glória de Deus. Que assim seja no ano de 2019, que se aproxima, e por tantos anos quanto o Senhor assim determinar. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por essas palavras preciosas do teu servo apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi com ele. E a tua inspiração, ó Deus, nas Escrituras Sagradas nos deixou estas cartas tão preciosas que nos falam tanto, Senhor, que nos comunicam tanto. Ajuda-nos, ó Deus, a também termos o entendimento das nossas vidas à luz dessa palavra. E que possamos crescer, Senhor, com essa confissão de fé, com essa confiança no Senhor Jesus. E sermos uma igreja que guarda e transmite fielmente o teu Evangelho, Pai, para a tua glória. Aplica esses estudos às nossas vidas no poder do teu Espírito. Assim nós oramos, agradecidos e confiantes em Jesus. Amém, Senhor.